Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso ciclo de palestras de recursos humanos. E hoje o tema é Desafios na carreira de um office boy a um pesquisador na Federal, com o professor Wesley. Sejam todos bem-vindos para a nossa live e espero que vocês curtam, porque é um bate-papo muito legal, é muito bacana falar sobre a carreira, ainda mais de uma pessoa tão inspiradora que é o nosso professor. Eu vou chamar ele agora na live. Olá, professor, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Jace, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Como está? Estamos bem. Estudando muito, trabalhando muito. Estudando bastante. Obrigado pelo convite, Jace, a empresa Júnior, né? Pelo trabalho que vem fazendo, pela coordenação do SINSAD, agora também ajudando na criação do CODEPAR. Muito obrigado pelo convite. Espero, nesses breves minutos, trazer um pouco da minha experiência, da minha curta experiência, né? Da minha carreira, os desafios que eu enfrentei ao longo dessa breve jornada de vida. E é bom que para a gente que está se formando, estudando, a gente se inspira na sua história, né, professor? Porque vale a pena. Então, eu não sei se eu chego a inspirar as pessoas, né? Mas uma coisa que eu tenho na minha vida, Jace, é assim, a gente tem que lutar, não pode desistir, porque se a gente não lutar pela gente, quem que vai lutar, né? Se a gente não lutar pelos nossos sonhos, quem que vai lutar? Então a gente tem que ter sempre a questão da persistência, da dedicação, e eu costumo falar para os meus filhos, né? Faça bem feito da primeira vez, para não fazer de novo, para não ter o retrabalho. Então, é um dos preceitos que eu sigo na minha vida, né? Tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer bem feito. Pelo menos, se não sai bem feito, pelo menos a minha dedicação, a minha vontade de entregar o melhor, pelo menos eu procuro, né? Sim. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo sempre os nossos melhores. Como a gente vem dizendo em outras lives, a gente é responsável pelo nosso futuro, né, professor? Exato. Tudo que a gente faz hoje, Jace, todas as nossas decisões que nós tomamos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, as nossas escolhas, elas não vão refletir agora. Elas vão refletir lá no futuro. Eu trago um exemplo em relação a isso, né? Na época que eu fazia o segundo grau aqui em Paranaíba, estudei toda a minha vida praticamente na escola Aracilda, né? Na época, o Aracilda era onde era o Maria Luísa, depois mudou lá para o Córrego. Muitos dos colegas daquela época não tinham nem noção do que era universidade. Não tinha nem noção de que o estudo poderia ser uma chance de transformar a vida, né? Eu mesmo não tinha. Eu fiz até o terceiro colegial, naquela época, a gente estudava, mas não tinha essa perspectiva de universidade, até porque, na época, terminei o segundo grau em 98, ainda não tinha o FMS aqui em Paranaíba. E, se eu não me engano, fazia pouco tempo que tinha o EMS. Então, não se falava muito em educação superior em torno de 25 anos atrás, né? E naquela época, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal de Mirim. A Caixa era localizado onde é a Casas Bahia. Então eu ficava no segundo andar arquivando, trabalhando, registrando, controlando documentos, né? E na época tinha uma mulher lá chamada Edna, eu acho que ela está até hoje na Caixa Econômica Federal, acho que, se eu não me engano, está em Santa Fé do Sul, pela última informação que eu tive, e tinha o Nelson Petri Torres. Eu não me esqueço dos nomes deles, porque são pessoas que, quando eu tinha 14 anos, são pessoas que foram exemplo para a minha vida. Em que sentido? Eram pessoas extremamente exigentes, eram pessoas extremamente que buscavam trabalho com qualidade. E aos 15 anos, 16 anos, eu fui trabalhar com eles no setor da habitação, na época na Caixa Econômica Federal, né? Então toda a parte de crédito e cobrança da habitação, eu com 15, 16 anos eu coordenava.
Então, com a cobrança deles, com a responsabilidade, com a delegação de responsabilidade deles, com a exigência deles em relação ao meu trabalho, às minhas atitudes, aos meus comportamentos. Então, o incentivo deles, eu comecei a perceber e gostar da atividade, vamos dizer assim, burocrática, atividade administrativa, né? Então, de tanto eles me cobrarem naquela época, eu com 14, 15 anos, era muito imaturo, eu achava que aquilo era ruim. Por quê? Eu queria folgar, como todo adolescente quer folgar, né? Eu achava que aquilo era ruim. Eu não percebia que uma exigência maior, uma cobrança maior, gera o melhor resultado. O ferro, ele se torna ferro de tanta paulada que ele vai receber no processo de fabricação do ferro. De tanta porrada, de tanto impacto que ele vai receber. Então, nós também, se nós, de alguma forma, não sofremos, não somos cobrados ao longo da vida, nós não conseguimos suportar as dificuldades que vão vir. Então, naquela época, eu aprendi com a Edna e com o falecido Nelson que tinha que fazer bem feito da primeira vez. Era um conceito que eu não conhecia. Hoje a gente fala isso muito na administração, é teoria da administração. Então, eu comecei a tudo que eu fazia na minha vida, eu procurava fazer bem feito com dedicação. Para quê? Primeiro, para gerar um bom resultado. Segundo, para não dar margem das pessoas criticarem. Ou seja, se eu faço o meu trabalho bem feito, eu não dou espaço para as pessoas criticarem. Sabe? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? Oi? Sim. E não tem o problema do retrabalho, porque quando se trata de financiamento e de abertura de contas, como eu trabalhei em lotérica, fiz estágio na Caixa, eu entendo. Então, assim, se erra alguma coisa, se não faz bem feito de primeira, já tem que um retrabalho, tem que mandar documento novamente, já é mais complicado. E na habitação você está lidando com sonhos, né? As pessoas têm sonhos, as pessoas estão buscando a realização de uma vida, que é comprar uma casa, né? Então, naquela época, eu trabalhei dos 14 aos 18 anos na Caixa, como mirim, e eu não tinha noção, sou cidadão de Paranaíba, eu não tinha noção do que era uma universidade. Hoje, a gente percebe, a gente já em algumas escolas, ainda tem gente das escolas públicas em Paranaíba que não sabe quais são os cursos que existem aqui em Paranaíba. Paranaíba tem dois cursos, duas universidades de ponta, a UFMS e a UEMS. Então, naquela época, eu não tinha noção. Então, o pessoal da Caixa, naquela época, que incentivou para que eu fizesse o vestibular. Na escola que eu estudava na época, Horacilda, não se falava de vestibular. Não tinha essa perspectiva. Então, o pessoal da Caixa incentivou. Eu fiz o vestibular da UFMS em 98. Eram 4 provas de redação no vestibular da UFMS. Eu passei em 23º e fui para Três Lagoas com 17 anos, né? Aí imagina um jovem, um adolescente que passou a vida inteira morando com o pai e com a mãe, tendo tudo pronto, tendo toda a roupa lavada, passada, um adolescente que não comia verdura, não comia quiabo, não comia jiló, não comia verduras diversas. Ou seja, um adolescente criado, vamos dizer assim, numa bolha. Não que minha mãe foi protetora, nada disso, mas até por falta de instrução formal, vamos dizer assim, minha mãe não tem o primeiro grau completo, então teve essa proteção, né? E eu fui para Três Lagoas vamos dizer assim, sem recurso financeiro nenhum. Aí cheguei em Três Lagoas, a Matexul, meu pai trabalhava na Matexul, conseguiu um emprego para mim na Matexul lá em Três Lagoas, junto com o Tico, junto com o Odair, com o Vânio Flávio, que era o gerente da época, e eu comecei a trabalhar de escriturário. Então, toda a parte de finanças da Matexul, parte financeira, banco, cobrança, contato com o cliente, era eu que tinha uma certa responsabilidade, né? Aí da Caixa,
Da Matexul eu saí e tinha uma seleção para trabalhar na Caixa Econômica Federal lá em Três Lagoas. Então, eu comecei a trabalhar como terceirizado na Caixa Federal, né? Então, foi um período muito, muito bom para mim, porque eu conheci pessoas muito interessantes no sentido, assim, de pessoas comprometidas, pessoas dedicadas. Então, a experiência que eu tive na Caixa, em termos de relacionamento, foi muito enriquecedora. Por quê? Logo quando eu entrei na Caixa, lá em Três Lagoas, foi me designado uma função de preposto de uma empresa terceirizada. Então, todos os depósitos que eram feitos nos caixas eletrônicos, a empresa que eu trabalhava, que na época, se eu não me engano, era a Probank, recolhia os depósitos e nós conferíamos os depósitos, né? Então, dava diferença em caixa, tinha problema, eu tinha que conferir aquilo ali. Às vezes chegava um cliente fora do horário determinado para fazer o depósito, para sacar. E eu era muito cumpridor de regras. E tinha certos momentos que, com um pouco mais de 18, 19 anos, eu coordenando uma equipe de 6 pessoas, eu tinha que entrar em conflito com o gerente da Caixa. Por quê? O gerente da Caixa tinha os seus clientes especiais e às vezes chegava faltando 5 minutos para o malote sair. E vinha com o depósito. E vinha em cheque. E eu, como representante da empresa, mesmo estando dentro da Caixa, eu me sentia na obrigação de negar. Então eu não tinha muita flexibilidade naquela época, por questão de maturidade. Então regra era regra. Então eu tive muito conflito com a gerência da Caixa naquela época, em razão disso, né? Conflito de trabalho, conflito de processo, que são conflitos naturais de um processo de trabalho, né? Então foi um período de muita aprendizagem. E nesse tempo, eu morava na moradia estudantil da UFMS, lá em Três Lagoas, quando tinha uma moradia que tinha mais de 100 moradores na moradia. Eu falo que 2 períodos da minha vida foi extremamente importante. O primeiro deles foi morar numa moradia estudantil com mais de 100 pessoas, cada uma pensando de um jeito, cada um com uma cultura diferente, cada um com a forma de viver, e você entrar naquele ambiente. Eu, quando eu tinha 18, 19 anos, para mim foi um sofrimento, porque como eu tinha a vida familiar fácil, tudo na mão, eu fui morar numa república onde você tomava banho e tinha um risco das pessoas verem você tomando banho. Para mim foi muito difícil. Mas foi um período de grande amadurecimento. Por quê? Amadureci pela escassez, amadureci pelo sofrimento, amadureci pela dificuldade, pela ausência. Eu lembro que, às vezes, chegava final do ano, ou eu viajava no Natal, ou viajava no Ano Novo. E às vezes que eu lembro que eu ficava lá no Ano Novo, sempre eu viajava no Natal e ficava no Ano Novo, era um perrengue, né? Porque a maioria dos moradores iam embora. E ficava eu mais uns 3, 4 gatos pingados na moradia. E eu lembro que a gente ficava contando carro na rodovia, porque não tinha nada para fazer. Você ficava lá 31 de dezembro, só escutando fogos, as pessoas comemorando. E nós não tínhamos nada para fazer. Então, era um período muito difícil. Era um período muito difícil. Quantas vezes, na moradia estudantil, eu pensei em desistir da universidade. Por quê? Além de estudar, além de, vamos dizer assim, você ter uma carga de muito estudo pela Universidade Federal, vocês sabem muito bem como funciona, né? E, ao mesmo tempo, ter que trabalhar. Eu acordava às 6 horas da manhã e pedalava. Para quem conhece Três Lagoas, lá onde era Mabel tinha o alojamento da moradia, da UFMS. Eu descia lá da Mabel até o centro da cidade, na Matexul, de bicicleta. Dava 6 quilômetros para ir e 6 para voltar. Então foram 2 anos nessa correria, e às vezes eu cansei de ir para a aula com fome, às vezes eu ia para a aula, comia
tomava um copo de leite ou de água com Toddy, tomava isso porque não dava tempo de fazer as coisas, comia um miojão ali, e às vezes nem comia. E você vai nesse processo. Então, várias vezes eu pensei em desistir, não foi uma nem duas, não. Mas o que eu pensava? Eu já estou aqui. Se eu vim para Três Lagoas, e tinha alguns colegas nesse meio tempo que estavam testando, né? E eu não, eu focado nos estudos. Se eu venho para Três Lagoas, eu decido desistir, porque é uma decisão minha. Eu estarei apagando o meu futuro. Eu estarei apagando tudo aquilo que eu posso conquistar no futuro. Imagina se eu tivesse desistido naquela época, pelo sofrimento, por aquilo que eu passei. Possivelmente hoje eu não estaria aqui na UFMS como professor. Então foi um período de muita aprendizagem, né? Aí logo quando eu concluí o curso de administração em 2003 na UFMS, com 23 anos, você jovem, com ansiedade, você espera e acredita que você é o cara, né? Bom, agora eu vou trabalhar na minha área. Eu sou administrador, agora eu vou meter a cara e vou trabalhar na minha área. Aí surge aquele velho problema. As empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência e, às vezes, surge essa dificuldade de contratação, de você entrar para trabalhar na sua profissão. Aí o que eu fui perceber com o tempo? Você precisa entrar numa empresa na oportunidade que eles te derem. E com seus resultados, com seu trabalho, você vai crescendo. Eu posso trazer aqui para você, Jennifer, Jace, o exemplo de algumas pessoas aqui de Paranaíba. Vou citar aqui o nome do Cabral da Matexul. É um cara que começou como office boy da Matexul, hoje ele não está mais lá, mas chegou a gerente financeiro de uma rede de 8 lojas na época, começando trabalhando como office boy. Então, quando tem dedicação, quando tem compromisso, quando tem vontade, os resultados naturalmente acontecem. Os resultados naturalmente vão surgir. Então, quando eu saí da universidade, acreditando, anseiando que eu fosse trabalhar na área, e eu não consegui. Eu consegui empregos, na época, para ganhar 600, 700 reais. Isso em torno, em 2004, 800 reais, R$1.000. E na época eu achava pouco. Eu ganhava 700 reais, 600 reais na época. Eu falei, não vou sair da Caixa para ficar trabalhando numa indústria ganhando isso. Então resolvi continuar mais um ano, até 2004, na Caixa Econômica Federal. Foi aí que eu resolvi prestar concurso público. Aí eu entrei na AGPEN, na Agência Prisional, na Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul. Entrei em 2004 e trabalhei por 3 anos aqui no Presídio de Paranaíba, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da segurança pública. Eu trabalhei por 3 anos como agente penitenciário, que para mim foi uma segunda casa no sentido de aprendizagem. Por quê? Como eu era muito imaturo, muito explosivo, muito emocional na tomada de decisão, os meus amigos falavam assim, Wesley, Ricardo, você não vai durar 1 ano no presídio. Você é muito explosivo. Você é muito ignorante. Então, para mim, foi uma lição. Por quê? Eu conheci no presídio a essência do ser humano. Eu conheci no presídio aquilo que a sociedade fala que é a escória da humanidade. Eu vi que tem pessoas ali que realmente precisam ser punidas e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam ter uma dignidade para ter uma oportunidade de pertencer à sociedade. Então, ali, eu comecei a entender que, de alguma forma, Deus foi me colocando em alguns caminhos, alguns trabalhos, para me entender do ser humano. Uma pessoa que era totalmente
vamos dizer assim, até irracional nas coisas que fazia, impulsivo, e você começar a trabalhar com pessoas, para você se apaixonar em liderar pessoas, em mobilizar pessoas, em transformar a vida de pessoas. Então, o presídio, hoje eu enxergo que para mim foi uma escola, foi uma lição, de você ver que, mesmo na extrema dificuldade, o ser humano tem valor, o ser humano pode ser resgatado. Então, ali no presídio, eu aprendi muito. Só que chega um momento da nossa vida que aquela questão de completar os nossos anseios, né? A questão de você buscar felicidade. A felicidade é feita de momentos. Nós não teremos uma felicidade plena, como, vamos dizer assim, aqui na Terra. A gente vai experimentando os momentos, né? Momentos quando você passa num concurso, momentos quando você tira uma nota boa numa prova, momento quando você sai com o namorado, com a esposa, com os amigos, com a família. Então você experimenta momentos de felicidade. Então eu cheguei ao ponto que no presídio, para mim, já não dava essa percepção de satisfação. Eu cheguei a fazer administração penitenciária, um curso de especialização. Tanto que eu pensava, naquela época, em seguir carreira penitenciária. Aí eu percebi, quando minha esposa ficou grávida, em 2008, 2007, 2008, do Gabriel, do meu primeiro filho, que hoje tem 12 anos, eu percebi que aquele emprego, para mim, não era o que eu me aposentaria. Então eu comecei a estudar. Eu falei, pô, por que não? Eu sou administrador, por que não buscar um concurso na minha área? Foi que eu comecei a pensar. Então não adianta você que está nos vendo, que vai fazer concurso, dar tiro para tudo quanto é lado. Ah, você é economista, você é advogado, você é psicólogo, vai fazer concurso para TRT, vai fazer concurso para Banco do Brasil. Escolha o concurso, defina como objetivo e estude para aquele concurso em específico. Foi isso que eu fiz. Então, na época do presídio, tinha um concurso para analista de recursos humanos na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu resolvi fazer, mesmo sem estudar, né? Aí eu fui para Brasília, por meio da Mônica, uma grande amiga. Ela me apresentou o doutor Fábio, que é juiz lá em Brasília. Eu fiquei na casa do doutor Fábio. Fui muito bem acolhido na casa do doutor Fábio, né? E fui fazer a prova para analista de RH da Câmara dos Deputados. Na época, eu acertei, se eu não me engano, 84%, 85% da prova. E eu não peguei nem nota de corte naquela prova. Por quê? Como o salário naquela época era em torno de 18 mil reais, 12, acho que era 14, 16, 18, eu não me recordo. Mas era muito alto para a época, isso em 2004. Era muito alto. Então, teve gente do Brasil inteiro prestando o concurso. Eu lembro que chegou gente de empresa, chegou advogado para fazer a prova. Pessoas extremamente preparadas. Então, com 84%, 85%, na época eu não peguei nem nota de corte. Só que eu não desanimei. Eu comecei a procurar concursos para administrador, né? Aí eu descobri a Unesp. A Unesp, ela tem unidades em várias cidades do interior de São Paulo. E eu procurando, Sim. Eu vi que tinha uma vaga para administrador em Jaboticabal. Eu falei, caramba, Jaboticabal, eu conheço só até Rio Preto. Eu nunca fui para frente de Rio Preto, nunca fui em São Paulo. Aí, de repente, eu estava lá na cidade, sem conhecer, fui fazer a prova, né? Sabe Sim. quando você tem a sensação que aquela coisa vai ser sua? Eu peguei Sim. a prova na minha mão, eu falei assim, essa vaga vai ser minha. Eu já saí, antes de fazer a prova, já veio na minha cabeça a crença de que ninguém me tirava aquela vaga. Aí fiz a prova, né?
Aí eu cometi uma falha, que foi o quê? De não ter levado o meu título de especialista no dia da prova. Eu achava que era depois. Ou seja, eu não li o edital completo. Fiz a prova, quando saiu o resultado depois de 30 dias, a Leandra, minha esposa, ligou para mim no presídio, avisando que eu tinha passado em primeiro lugar num concurso para administrador na Unesp, que tinha 86 candidatos, acho que 86, 87, não lembro, e eu passei em primeiro lugar, com 82 pontos. Naquele dia eu não acreditei. Aquele dia eu tive que abrir o computador lá do presídio para acessar aquela informação. Então, aquele dia foi de uma felicidade plena, né? Era um sonho que estava se concretizando. Aquela certeza Só que quando você... Oi? Aquela certeza que o senhor teve no dia da prova foi realizada. Sem dúvida, sem dúvida. E eu percebi que a prova era para mim. Pô, essa prova aqui ninguém me tira. Eu acertei 82%. Então foi uma alegria assim. Aí você, jovem, com 23, 24 anos, 25, esposa grávida. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma casa de 3 cômodos aqui em Paranaíba. Eu não quero nem saber da casa. Eu peguei e vendi a casa. Aí vendi a casa. O cara que comprou a casa me deu balão. Nisso, eu já estava morando em Jaboticabal. A minha esposa, ela tinha ganhado o nenê. Nós não conhecíamos ninguém em Jaboticabal. Uma dificuldade danada. Logo quando a gente chegou lá, eu tinha um Fiat Uno, roubaram o nosso Fiat Uno. Então eu cheguei no fundo do poço. Falei, minha mulher grávida, sem carro, vendi uma casa na época, não recebi, tinha feito compromisso em Jaboticabal para comprar outra casa. Tive que desfazer o negócio, coisa que eu, para mim, palavra dada é palavra cumprida. Então foi uma situação muito difícil. E nessas horas, a dificuldade ela sempre vai vir num momento ou outro da vida. Isso é um processo natural. Seja no trabalho ou na vida pessoal. A dificuldade ela vai vir. Não existe felicidade plena. Não existe um trabalho que é tudo perfeito. Não existe uma família, um relacionamento onde é tudo perfeito. A dificuldade vai vir. Então, para mim, veio naquela época. E como eu era muito imaturo, mesmo casado, eu tinha muita dificuldade para lidar com os problemas. Tanto quanto, na época, eu não percebia. Possivelmente, naquela época, já tinha, vamos dizer assim, despertado uma depressão em mim. Então, eu fui vivendo com aquela situação, né? Não me abria para falar dos meus sentimentos para ninguém, não me abria para falar das dificuldades que eu tinha para os outros, e enfrentando com apoio de pai, de mãe, de tio, de família, na medida do possível, porque eles estavam longe, né? Só que passou, tudo na vida vai passar. Tudo na vida, vem as dificuldades, vem o sofrimento, você cai, mas você tem que ter força para levantar. Então, graças a Deus, eu consegui, com o apoio da minha esposa e da minha família, a gente conseguiu retomar. E nesse meio tempo, eu comecei a sentir a necessidade de estudar. Eu comecei a perceber que eu era formado em administração, eu precisava aperfeiçoar o meu conhecimento de gestão. Aí foi quando eu comecei a procurar curso de MBA no interior de São Paulo. E tinha muito curso de MBA. E caros, por sinal, naquela época. Aí eu peguei um sábado e falei, vou para Ribeirão Preto conversar com o professor Paulo Miranda. Hoje ele é professor lá na FEA USP. Na época, ele foi meu professor na UFMS em Três Lagoas, né? Foi meu orientador. E depois ele se tornou professor da USP. Eu procurei ele, Paulo, eu formei agora, eu vim para Jaboticabal, estou trabalhando aqui como administrador, coordenando mais de 1.000 pessoas
no RH, o campus de Jaboticabal da Unesp tem mais de 1.300 funcionários, pelo menos tinha na época. É um campus muito grande, então o RH tinha toda essa responsabilidade e eu ajudava a coordenar esses processos e sentia necessidade de aperfeiçoar. Foi quando eu procurei o professor Paulo. Falei, Paulo, eu quero fazer um MBA, quero fazer uma especialização, o que é que você me fala? Você pode me indicar? Ele falou assim, Wesley, conhecendo você da graduação, conhecendo o seu potencial, a sua vontade de vencer na vida, eu te recomendo que você faça um mestrado. Aí ele falou para mim, falei, Paulo, eu não quero ser professor. Eu nunca pensei em ser professor, Paulo. Aí ele falou assim, Wesley, a carreira acadêmica vai ser a sua última escolha, vai ser a sua última decisão. Você pode fazer mestrado e ir para o mercado. Tem muita multinacional que está buscando profissionais diretamente nas universidades, com mestrado, com doutorado. Você pode montar uma consultoria. Só que o que acontece? Quando você conhece a academia, quando você conhece o ambiente das universidades, quando você conhece o bichinho da pesquisa, quando você percebe que você tem chance de transformar vidas, eu me apaixonei. Eu comecei a ver que aquela satisfação profissional que eu não tive em 8 anos de banco, que eu não tive no presídio, que eu não tive na Matexul, eu poderia ter na docência, eu poderia ter na pesquisa. Foi que eu comecei a fazer o mestrado, né? Aí que começam os desafios. Você trabalhando 40 horas semanais, como que você estuda? Lembrando que eu trabalhava numa cidade e ia fazer mestrado em outra. Então eu tinha um dia da semana para me dedicar ao estudo do mestrado. Então o que eu fiz? Aliás, um dia e meio. Eu aproveitava esse um dia e meio, passava aí quase 20 horas por dia, e minha mulher grávida, para me dedicar ao mestrado. Então foi um período de muita aprendizagem. Foi quando eu conheci o professor Charbel Jabbour, hoje ele está na França, que foi um coach para mim, no sentido assim, de demonstrar quais são os caminhos das pedras. Então, o que eu recomendo nesse sentido? Que quando os estudantes são jovens, se agarrem naqueles professores que vocês se identificam, naqueles professores que vocês se espelham, ou em profissionais, para que eles possam orientar a sua carreira. Eu tive a orientação, inicialmente na minha carreira, pelo professor Charbel. Wesley, esse aqui é o caminho, manda para esse congresso, faz esse curso, faz isso, faz aquilo. Então, esse respaldo eu tive para mim me desenvolver como professor e como pesquisador. Então, eu comecei a carreira acadêmica, eu comecei a fazer mestrado, não pensando em universidade. E tendo pouco tempo para me dedicar para o mestrado, o que eu fiz? Eu me dediquei ao máximo nos períodos que eu tinha, e eu consegui terminar o mestrado em 1 ano e 8 meses. Então, eu fiz o mestrado, logo já surgiu 2 concursos. Um na UFSCar, em Sorocaba, e na UFMS. Eu fiz um concurso na UFSCar, eu passei para a segunda fase, e da segunda fase só foi aprovado um candidato para a terceira fase. Começou 12, foram 5 para a segunda fase, eu estava entre esses 5, e depois só foi uma candidata aprovada para a fase final. Teve uma série de coisas que não convém contar aqui naquele concurso, mas que serviu muito como experiência. Aí eu vim fazer o concurso na UFMS, como docente, sem nunca ter entrado numa sala de aula. Eu digo, e vocês sabem disso, constantemente eu aprendo com os alunos, constantemente eu aprendo com os colegas, apesar de já estar indo
para quase 10 anos de docência, para mim, é uma constante aprendizagem, né? Um constante aprendizado. Que a gente vai entendendo que a gente sempre tem espaço para melhorar. Aí, quando eu fiz o concurso para o FMS, logo como concorrente, tinha o professor Diego. Hoje ele é professor no curso de Engenharia de Produção lá em Três Lagoas, e na época ele foi o meu professor de RH. Falei, caramba, Diego, a gente concorrendo para a mesma vaga, você foi meu professor, eu vou perder. E realmente isso aconteceu. Na prova escrita, eu fiquei em primeiro lugar. Na prova didática, eu fiquei em segundo, o Diego ficou em primeiro. E depois, na somatória da pontuação final do concurso, o professor Diego, por ter mais experiência, ele ficou em primeiro lugar. Logo, ele foi chamado para Três Lagoas, né? Aí eu fiquei em segundo, eu fiquei na expectativa de ser chamado para o FMS. Nesse tempo, passou-se um ano. Eu já praticamente havia desistido de lutar por esse sonho de ser professor. Falei, isso para mim não vai dar certo, já passou, tentei, não deu certo, vou continuar trabalhando, né? Quando eu menos espero, o professor Carlos, vulgo Carlão, que na época, em 2011, era o coordenador do curso, na época estava o professor Carlos, o Geraldino, o Fabrício, Marco Antônio, Tatiane no curso. O Carlos, ele fez uma mobilização na UFMS, na época, porque faltava professor no campus de Paranaíba. Então, eu consegui, por meio do Carlos e também do colegiado da época, assumir aqui em Paranaíba. Eu entrei em Três Lagoas, minha vaga era para Três Lagoas, mas eu vim para Paranaíba. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, graças a Deus, a gente vem contribuindo com o campus, com os alunos. Então, é uma luta constante, uma luta que às vezes a gente pensa que não vai dar certo, a gente pensa que o melhor é não fazer, o melhor é não desistir, mas com experiência já de mais de 20 anos de setor público, eu aprendi o seguinte: nós precisamos criar os nossos problemas. Nós precisamos ter a atitude de criar situações para depois tentar resolvê-las. Vou te dar um exemplo. Eu vejo alunos falarem assim, né? Vai ser difícil um mestrado, eu não vou dar conta, não tem quem me mantém, que não sei o quê, não vou ter recurso. Eu falo pro cara, velho, cria primeiro o problema, passa, depois você faz o que aparecer, vende pizza, vai lavar prato, faz o que der. Porque o resultado desse esforço vai ser lá na frente. E nesse processo, Jace, são poucas as pessoas que realmente vai te estender a mão. Muito pouco. Eu falo que as amizades, elas só perduram na dificuldade. Por exemplo, eu não posso deixar de citar aqui o Aldair, da Caixa Econômica. Hoje ele se eu não me engano, ele foi gerente aqui em Paranaíba, já rodou o estado inteiro. Você conhece ele, né? Conheço. O Aldair, eu acho que ele está na Cacilândia. O Heraldo Assad, o finado Valdecir Fuso, o finado Nelson, pessoas da Caixa que lá no começo, foram fundamentais para criar determinados valores profissionais na minha mente. Foram pessoas que plantaram a semente do compromisso, a semente da dedicação, a semente de fazer bem feito, a semente de valorizar os resultados, de reconhecer que as pessoas são importantes. Então eu falo assim, tudo na vida não existe derrota, não existe fracasso. Tudo na vida é questão de feedback, né? Se eu não conseguir um resultado agora,
é porque o caminho que eu tomei agora não é o melhor. Então eu preciso aprender com esse caminho para mim não seguir ele novamente, para mim seguir por outro caminho. Então tudo é questão de percepção, de como você percebe a vida. Não existe derrota. Existe somente resultados. E às vezes, quando os resultados não te agradam, eu não posso desistir. Eu não posso falar assim, ninguém me ajuda, eu não dou conta, eu não tive oportunidade. Eu preciso enfrentar com as minhas forças e buscar apoio com aquelas pessoas que torcem verdadeiramente por mim, buscar ajuda com aquelas pessoas que realmente gostam de mim, que são os amigos e a família. Eu costumo dizer que isso cabe numa mão. Cabe numa mão. As pessoas que vão realmente estender a mão para te ajudar. Por exemplo, tem um cara que eu posso falar que é um cara que eu amo demais da conta, que é o Alexandre, padrinho de casamento meu. É um cara que hoje ele é formado em matemática, pra você ter ideia, ele coordena uma área de recursos humanos. Ele é gerente do RH da Prefeitura da Ilha. Então é um cara que, desde a época que nós fomos coordenadores da moradia estudantil lá em Três Lagoas, onde nós enfrentamos inúmeros conflitos, eu falo que é um cara que tudo que a gente precisa, ele estende a mão. É um cara que eu digo que é mais que um irmão de sangue para mim. Então, a vida é feita de relacionamentos, né? A vida é feita de relações. A vida é feita de pessoas. Então, se nós não conseguimos ou não conseguirmos manter relações saudáveis, relações duradouras, que resultado a gente vai conquistar? O que adianta eu ter um título se eu não posso usufruir desse título, se eu não posso levar conhecimento, se eu não posso levar minha experiência para as pessoas, se eu não posso levar para usufruir desse título com a minha família? O pior são pessoas que têm cargos, pessoas que têm títulos, pessoas que têm dinheiro, que acham que são melhores do que os outros, que acham que podem fazer aquilo que sua mente determina em relação às outras pessoas. Infelizmente, o mundo é cheio de pessoas assim. Pessoas que têm bons cargos, pessoas que têm recursos, acham que são donos de cidade, acham que são donos de pessoas e não são nada. Às vezes, ou melhor, pode ter certeza que às vezes uma pessoa que trabalha num serviço operacional de coleta seletiva tem muito mais caráter de pessoas que têm títulos e cargos. Cargo não determina a qualidade de ninguém. Então isso eu levo para a minha vida. Não é porque eu tenho título de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que eu vou me julgar melhor do que as pessoas. Eu vou me julgar melhor do que os alunos. Eu acho que profissional desse tipo, diz, não há mais espaço nas empresas. Profissional individualista, profissional egoísta, está cada vez mais em extinção nas empresas, né? Sim. Isso que o senhor acabou de me falar me lembra de uma homilia na missa, que eu fui em São Paulo, eu estava lá, né? E o padre falou que as pessoas parou de ter Deus como base, mas começou a endeusar as coisas, como o senhor citou. As pessoas endeusam os títulos delas. Então, se elas perderem o título, é o fim do mundo, é onde que elas acabam, tipo, tendo uma depressão ou acaba, tipo assim, humilhando outras pessoas porque não quer perder aquele título. Ele falou assim, eu lembro o exemplo até que ele deu dele mesmo. Gente, eu tô aqui, a igreja que eu fui é uma gruta no Alphaville, que é onde minha irmã casou. Aí ele falou assim, imagina eu endeusar a minha igreja, vamos supor, não meu Deus que eu sirvo, mas a igreja, e eu vou ser transferido para uma outra mais humilde e simples. Eu vou ficar arrasado, eu não vou querer sair daqui.
porque eu sou padre do Alphaville. Então eu acho que isso é fundamental. As pessoas têm que parar de endeusar o que a profissão, os títulos dela ou a vida que elas têm e se acha superior que outras pessoas, porque não são, gente. A gente somos totalmente iguais. Perante aos olhos de Verdade, Deus, Deus. iguais. E assim, uma coisa que eu aprendi na pele foi justamente isso que você falou. O que acontece? Eu comentei da época que possivelmente eu tive depressão em Jaboticabal, e realmente eu fui perceber essa depressão muitos anos depois. Por quê? A minha vida inteira, desde do ensino fundamental e do ensino médio, foi assim: você precisa tirar nota, você vive de nota. Então isso ficou na minha cabeça, eu tinha que tirar 10, tinha que tirar 9, tinha que tirar 10. Para você ter ideia, eu nunca fiz um exame, nunca peguei um ADP na vida. Então, eu sempre busquei a excelência do resultado. Em tudo que eu me propus a fazer, a me entregar o máximo. Só que isso tem um aspecto positivo, mas também tem aspectos negativos. Por quê? Quando você se dedica de forma extremada para uma coisa, quando você dá o seu máximo para uma coisa, você tem chance tanto dessa coisa dar certo ou não. E às vezes, quando não dava certo, o que acontecia? Eu me martirizava. Eu achava que eu tinha que resolver os problemas, eu tinha que dar conta de tudo. Eu começava a me cobrar. E a cada vez mais aumentar o nível da baliza, vamos dizer assim. A cada vez mais aumentar a exigência em relação ao meu desempenho. Então, as pessoas poderiam achar, o Wesley quer aparecer. Não era isso. Nunca foi isso. A competição que eu tinha era comigo. Hoje eu descobri, vamos dizer assim, recentemente eu descobri que a competição era comigo mesmo. Eu precisava constantemente ter um feedback positivo, tanto no trabalho, tanto no lazer, tanto na família. Eu precisava desse feedback positivo para preencher algo que me dava satisfação. Eu precisava desse reconhecimento. Aí, quando eu comecei a perceber que eu comecei a conquistar tudo aquilo que eu buscava, eu conquistei, vamos dizer assim, o trabalho que eu queria, eu conquistei uma família, filhos maravilhosos, eu conquistei bens materiais, por exemplo, casa, carro, essas coisas, tudo financiado, mas está aí. Estou pagando, mas é meu. É seu. Mas eu comecei a perceber que essas coisas eram passageiras. Eu comecei a perceber que o título que eu tinha de doutor não me servia para nada. O carro que eu tinha, que eu almejava, a moto que eu tinha na época, não me servia para nada. Começou a me dar uma sensação de frustração e vazio que eu não conseguia explicar. Aí minha cabeça começou a pirar, né? Pô, por que está acontecendo? Eu tenho tudo, mas não eu tenho conquistei nada. tudo que eu busquei, materialmente, socialmente, e me sentia vazio, frustrado. Eu comecei cada vez mais a entrar no fundo do poço da depressão. E aí você começa a se fechar, você começa a se isolar, você começa o primeiro processo é fugir de relacionamentos. As coisas começaram a se tornar fardos para mim. A família começou a se tornar fardo, o trabalho começou a se tornar fardo, o lazer já não dava mais satisfação, prazer. Aí, o ponto crucial para mim foi quando eu estava numa aula do 7º semestre de comportamento organizacional. Durante a aula, eu travei. Eu não conseguia mais dar aula, eu não conseguia pensar. Nada vinha na minha cabeça. E foi quando eu travei e comecei a chorar dentro da sala de aula, junto com os alunos. Foi quando eu saí, dispensei os alunos
E na época eu procurei o professor Geraldino, que era coordenador, né? E na época, falou, Wesley, vai para sua casa, descansa. E foi um processo que você chega no fundo do poço. Aí eu digo para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de depressão, busca ajuda médica psicológica. Busca pessoas que você confia para conversar. Não fique guardando isso, porque os pensamentos que vêm até a sua cabeça nessa situação de depressão são os piores possíveis. Então, ao mesmo tempo que eu tinha conquistado tudo, começou a vir aquela sensação de frustração muito grande. Aquela sensação que nada mais dava prazer, que nada mais tinha sentido. Foi quando eu percebi que eu tinha um vazio muito grande na minha vida. Foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda, tanto médica, quanto familiar, quanto espiritual. Foi quando eu busquei ajuda médica. Então eu comecei a fazer tratamento naquela época e comecei a participar de movimentos da igreja. Então isso me ajudou muito a preencher. Foi quando eu percebi que a minha vida só estaria completa, plena, quando eu entendesse a forma como Deus age na minha vida. Então esse vazio, ele só dissipou da minha vida quando eu percebi que eu não tinha para mais onde recorrer no sofrimento. Então eu percebi que eu precisava me agarrar em pessoas e me agarrar em Deus. Sim. Eu era assim, professor. Igual você, eu me cobrava muito. Muito, 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 muito. Sim, de não conseguir tirar nota. Se eu chegasse em casa achando que ia mal na prova da escola, nossa, a noite toda chorava. Aí eu peguei... Tá travando aqui, gente. Tá travando? Que eu era assim também. Na minha adolescência, eu sempre me cobrava muito. Se eu tirasse menos que 8, pra mim já era motivo de falar, mãe, me põe de castigo. Me tira internet, mentira. Ixi, travou. Professor?